Ih, gente, meu notebook não tá colaborativo hoje. Nem internet. Ufa, voltei, gente, graças a Deus. Voltamos. A internet tá ruimzíssima hoje aqui. Tá todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo, tudo certo. Agora, quem puder falar aí, que vai que eu tô falando. Eu dei boa noite pro João Vitor, dei boa noite para quem entrou. Não sei se vocês escutaram. Agora sim, ufa, boa noite para todos, que eu não vi ainda. Bom, hoje a gente vai continuar na genética e hoje a gente vai ver um pouquinho de lei de Mendel. E a gente vai fazer bastante exercício também. Mendel, ele era não é padre que fala, mas um monge. Ele era um monge, né, da Igreja Católica, e ele fazia experimentos, né, tipo, tava na cabeça dele, gente, inclusive eu não entendo, né, tipo, como naquela época ele pensou o que ele pensou e conseguiu fazer o experimento sem conhecer a microbiologia, ele não sabia que existia partícula menor, um gene, gente, ele não sabia o que era um gene, ele pensou isso, sabe? Ele pensou em gene sem conhecer o que era gene, tipo, ele foi muito, muito bom. Meu notebook não está colaborando. Aí, o que ele percebeu, né? Ele percebeu que... aí já passou. Ele percebeu que as pessoas, né, tinham características parecidas com o pai, né? E ele queria descobrir o que fazia isso, se tinha alguma coisa por trás, né? O que era essa hereditariedade, como é que ela funcionava. E aí, por isso ele é conhecido como pai da genética, né, gente? Praticamente, né? Nossa, ele pensou em genes sem saber o que era isso, né? Ele usou ervilhas, ele falou, vou fazer um experimento com ervilhas para ver como é a descendência delas. Ih, caiu de novo. Internet caindo muito. Estão me ouvindo, me escutando de novo? Agora sim, de novo, né, gente? Pelo amor de Deus. Voltamos, tá? Se vocês não escutaram uma parte, vocês me falam. Bom, então, ele é conhecido como pai da genética, como eu estava falando antes de cair, porque ele pensou em gene sem saber o que era gene. Nossa, a internet do João Vitor também tá caindo bastante. Nossa, hoje tá difícil, gente. Qualquer coisa vocês assistem no YouTube depois, mas recomendo que assista pessoalmente para interagir comigo, mas enfim. Aí ele usou ervilha, ele falou, eu quero descobrir como é que vai ser as gerações dela. E por que ele usou ervilha e não usou algum outro animal, ser humano, né? Por conta do tempo, né? Para uma ervilha, para eu plantar ervilha, ela crescer, enfim, é muito mais rápido do que um animal, do que qualquer outra coisa, né? Então, ele escolheu a ervilha pelo tempo de geração, porque ela tinha várias formas e cores, tipo, as flores tinham cores diferentes, a ervilha mesmo, o negocinho, né, a vagem que ela fica, uma era rugosa, outra era lisa. E o fator mais importante, gente, esse fator, assim, é o auge, assim, porque ela fazia autopolinização. O que que era isso? Ela era fechadinha, né? E ela mesma se polinizava. Então, o que ele garantia com isso? A pessoa se autopolinizando, né, a pessoa, né, a ervilha, ele teria certeza que todo... Ele não sabia o que era gene, tá, gente? Genética, mas na cabeça dele, ele teria certeza que ela seria pura.
porque ela está cruzando com ela mesma gerações, gerações. Então, o que ia prevalecer nela são só os genes dela, puros, sabe? Mas sem saber o que era gene. Ele falou que vai prevalecer nela características puras, né? E aí, o que ele fez, né? E já falei o curto tempo de geração. Ele observou a cor da flor, a textura da semente, a cor do interior da semente, das vagens. Gente, ele viu tudo, assim. Isso às vezes não cobra, mas, né, só para curiosidade. Tipo, não vai cobrar na questão para você, a cor da flor, textura da semente. Não, né, mas... E aí, qual foi o experimento dele com essa ervilha, né? A conexão com a internet está instável. Oh, tá aparecendo aqui o recado. Ele pegou as ervilhinhas, né? Aqui, por exemplo, eu botei para característica cor. Então, amarela e verde. Então, ele tinha certeza que elas se autofecundavam. Então, assim, toda amarela sempre nascia amarela com autofecundação. A verde sempre nascia verde com autofecundação. O que ele fez? Ele abriu elas e começou a cruzar uma com a outra. Então, ele cruzou a amarela com a verde. Ó, ele não conhecia, por exemplo, que a amarela seria vezão, 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 vezinho. Não pensa nisso. Ele só falava cruzar a amarela com a verde. Elas são puras. Surpresa dele, né? Ele não sabia o que ia dar, gente. Não tinha conhecimento. 100% das ervilhas amarelas. Ele falou, então a amarela tem alguma coisa aí que domina sobre as outras. E aí, essa geração aqui, gente, da amarela com a verde, ele chamou de geração parental. Gente, olha tudo que ele pensou, gente. Pensa, vocês teriam cabeça, assim, ó, sem saber que era nada, para bolar esse experimento e descobrir a primeira lei, assim, ó, da genética, como princípio básico da genética, sem saber o que era gene, gente. Muito fantástico ele. E aí, essa geração a gente chama de filhos 1, F1. Então, a geração filhos 1, 100% amarela. E aí ele falou, a amarela tem um trem aí que domina a verde. Aí ele falou, vou cruzar ela, porque essa era pura, essa era pura. Quando eu misturei as duas ali, né, ela não tá mais pura, tem coisas misturadas. O que vai dar se eu cruzar ela com ela mesma, com essas coisas misturadas? Para a surpresa dele, veio 3 coisinhas amarelas e uma coisinha verde. Ele falou, então, que ele pensou na cabeça dele, tem alguma coisa que domina, mas tem alguma coisa escondidinha, que é o gene recessivo, que quando se junta, vai demonstrar, né? Então, a gente passando isso, o quê? Para os dias atuais, né? O vezão, vezão, cruzando com vezinho, vezinho puro, gente, ó, isso a gente vai chamar de quadro de Punnett, né? A gente vai fazer esse joguinho da velha, botar o gene dos pais aqui e vai, ó, vezão, vezinho, ó, daqui e daqui, vezão, vezinho. Então, 100% dos filhos aqui eram vezão, vezinho. Tinham os dois fatores, o fator dominante e o fator recessivo. Vocês entendem? Assim, ó, quando eu falo vezão, é dominante, vezinho é o recessivo. Vocês estão conseguindo compreender bem, gente? Me dá esse feedback aí, que isso é bem importante. E aí, 100% amarelo, por quê? Vezão, dominante, a amarela manda. Aí ele cruzou a geração filhos 1, nasceu a geração filhos 2. Como que ela era? Vezão, vezinho e vezão, vezinho. Fazendo o quadro de Punnett aqui, né? Vezão com vezão, vezão com vezinho, vezão com vezinho, vezinho com vezinho. Ó, os dois recessivos se juntaram aqui. Então, você percebe que tem 3 dominantes em 4 possíveis tipos de filho, gente. Então, tem 3 dominantes, então 3 quartos, que dá 75%. 3 quartos, né? Uma casa aí média, uma casa boa. Essa piada é horrível. Eu detestava quando o professor de matemática fazia, dava tipo 16 quartos. Ele, nossa, uma casa grande, hahaha.
e 1/4 a verde, né? A recessiva, então 25%. Esse 3/1 é uma proporção clara. Teve alguma parte que você... Internet voltou, gente. Teve alguma parte que vocês não escutaram, não ouviram? Me fala que a gente volta. Eu acho que eu parei falando da proporção. Deu para pegar toda a historinha aqui? Tá dando para entender o quadro de Punnett? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Deu umas cortadas bem grandes. Então, vocês não entenderam o que eu falei? A historinha aqui não deu para entender? Não deu para entender? E vamos voltar. A parte daqui do pai da genética, parou explicando no primeiro quadro. Essa parte, esse slide aqui, vocês pegaram. Então, essa parte da cor da ervilha. Tá, esse deu então. A história do filhos 1, filhos 2, então parou no primeiro quadro. Então, vamos voltar dele. Aí, né, expliquei o primeiro quadro, porque que eles vieram 100% amarelas, né? Aí ele falou, bom, tem algum fator ali que está escondido. Por isso, ele resolveu cruzar esse de novo. Quando eu estava falando da proporção. Então deu para entender a proporção. Beleza. Eu achei que tinha cortado aí mesmo, mas como falaram do primeiro quadro. E aí, tá. Eu expliquei tudo isso, e aí eu falei que toda vez que a gente cruzar, né, dois indivíduos que são heterozigotos, né? Lembra daqueles terminhos da genética? Heterozigoto, que tem o dominante, o recessivo e o dominante recessivo. Sempre que eu fizer esse quadrinho aqui, gente, com 2 desse daqui, vai dar 3/1 na geração dos filhos. É uma proporção bem conhecida. Às vezes tem questão lá, qual a proporção cruzando dois dígitos? Tem um 3/1 lá, já marca e pula para a próxima. Não precisa nem fazer isso aqui. Tá sem como. Tá tirando onda da nossa cara real, tá? Tipo, não é possível. Uma aula que eu ia dar em uma coisa, eu não vou conseguir, porque a gente vai ter que picar em 2 aulas, porque ela tá de zoeira com a nossa cara. Voltamos. E aí eu falei da proporção. Toda vez vai dar essa proporção quando forem indivíduos heterozigotos. Poxa, gente. Tá, agora para vocês entenderem bonitinho o quadro de Punnett. O que acontece, né? Eu botei aqui, eu vou pegar o trem de escrever aqui. Deixa eu botar uma cor que dê para enxergar. E eu vou fazer um quadrinho de Punnett aqui. Eu quero que vocês me deem opiniões, falem. Você faz o quê? Um joguinho da velha. Agora, vamos fazer forma da vagem, né? A comprida é a recessiva e a inflada é a dominante. Então, comprida e inflada, né? A recessiva é a comprida, então eu vou escrever Czinho. Quando a gente cruza a comprida com a inflada, né? A comprida, então, ela... Vou botar inflada aqui, ó. Czão, Czão. Monta assim, ó. Cruzei as duas. Fazer igual o Mendel fez, gente. Geração filhos 1, filhos 2. Então, a geração filhos 1 seria as puras, né? Entre si. Então, a comprida, a inflada, né? Que eu tô colocando aqui, Czão, com a comprida, que é recessivo, que é Czinho. Gente, dava para usar aqui também azinho,
sabe? Mas eu botei C por causa daquele coisa que eu tinha explicado, bobeirinho, mas usando as linhas em questão fechada, dá na mesma. Então, quando eu cruzo, ó, Czão, Czinho, é assim que vocês vão montar. Czão, Czinho. Czão, Czinho. Tá horrível, né, gente? Mas vai nascer 100% dos filhos o quê? Vamos ver se vocês entenderam. Então, 100% dos filhos, ó, tem o caractere dominante. Então, 100% dos filhos vão ser inflados. Isso mesmo, Mariana. 100% deles. Essa é a geração filhos 1 para o Mendel. Arrasaram. Prestaram atenção, bonitinho. Orgulho da prof. Agora, nasceram 100% Czão, Czinho, né? Híbridos, heterozigotos. O Mendel fez o quê? Ah, tem um fator escondido aí, porque 100% nasceram com a característica dominante. Quero descobrir se alguma coisa ali está escondida, né? Que seria o recessivo. Então, ele cruzou a geração filhos 1, que era 100% Czão, Czinho. Nossa, Czão aqui tá horrível. Ai, Czão, Czinho. Quando eu vou cruzar, ó, Czão, Czão, vou usar todos os termos das genéticas aqui para você, das genéticas, para vocês lembrarem. Czão, Czão, homozigoto, dominante. Czão, Czinho, heterozigoto, com a característica dominante que vai sobressair, né? Heterozigoto. Czão, Czinho também heterozigoto, característica dominante vai sobressair. Czinho, Czinho, homozigoto, recessivo. Então, aqui, qual vai ser a proporção dos filhos? Vamos ver se alguém me fala a proporção. Zoeira. Não, tô conversando aqui com as meninas, né, daqui que mora comigo, que eu já tinha contado para vocês, e elas falaram que lá também tá caindo. Gente, tem que ligar pra internet, porque não é de hoje que essa internet tá caindo horrores. E eu tinha parado, olha aqui, gente, ele apagou todo o meu quadro, mas enfim. Vamos ver se vocês têm a resposta. O jeito que a internet nos apoia é diferente, isso mesmo, Raiz. O Univox aqui eu tenho, eu não vou citar marcas, depois do final da aula eu falo qual que eu tenho. Mas, gente, vocês lembram a proporção aqui? Ai, gente, que jeito que eu faço o quadro aqui? Será que eu consigo retornar o quadro? Não vou conseguir retornar o quadro, oh, Jesus. Mas vocês lembram? Ó, caiu pro João Vitor também. Bom, deixa eu refazer o quadro, gente. Alguém vai arriscar aí a proporção que eu acabei de falar? E qual vão ser as características? Alguém se arrisca, ó. Czão, agora eu vou escrever aqui, ó, tudo feio. Czão, Czinho. Czão, Czão. Bem letra de médico mesmo. Czinho. Czão, Czinho. Czinho, Czinho. Ó, pronto, arrasou para escrever rápido. Tá. Aí eu perguntei para vocês qual a proporção dos filhos 2 aqui. Alguém arrisca na proporção das características, ó. Czão, Czão, né? Homozigoto dominante, heterozigoto, heterozigoto, homozigoto recessivo, né? Esse é Czinho, Czinho, ó. Característica recessiva, essa daqui vai nascer comprida, né? Então, essa é comprida. 1/4 é comprida. É recessiva. Os farmacêuticos que lutam para entender a letra, é isso mesmo. E o resto aqui tem a característica dominante. É assim que faz o quadro, gente. Espero que pelo menos isso tenha dado para entender como faz um quadro e tudo mais. Como com características, né? Então, a inflada vão ter 3/4
de inflada. Olha, gente, internet travando, o 4 ficou lá no chão. 3/4 de inflada. E isso vai ser a nossa proporção o quê? 3/1, quando cruzar heterozigotos. Gente, aí para aplicar na nossa vida, assim, para vocês entenderem mais ou menos. Ó, estão perguntando se a letra do médico é um curso obrigatório da faculdade. Sim, estou cursando agora, chama Letra de Médico 1. Aí você pega o caderninho, bem assim, tem que treinar bastante para chegar naquele ponto. É tipo quadrinho de probabilidade, né? Isso. Tanto é que, ó, você viu que quando a gente fez esse quadro de Punnett, isso é para descobrir o quê? Característica dominante recessiva na genética. Eu vou usar um exemplo em nós humanos para vocês verem como calcula isso, tipo, para vocês entenderem como funciona a genética. Tipo, quando eu cruzo os genes. Porque aqui com a planta, né, fica meio complicado. Mas você vê que quando eu fiz isso, já saiu a probabilidade bonitinho, né? 3/4 dominante, 1/4 com a característica recessiva. Então, já saiu em probabilidade 75% de nascer com a probabilidade dominante e 25% de nascer com a probabilidade recessiva. Falando um pouquinho, a única característica que eu consigo lembrar agora, gente, é o olho. Olho verde eu sei que tem um trem um pouquinho mais complicado que isso, mas é basicamente isso aqui. Isso aqui é muito usado no cursinho mesmo para explicar. Então, vou usar um exemplo real, assim, ó. Vocês falam assim para mim, meu pai tem o olho azul. Então, ele tem o quê? Característica recessiva. Minha mãe tem o olho castanho. Só que a gente viu que os pais dela tinham olho castanho, todo mundo tinha olho castanho. Então, ela é azão. Ela é dominante pura. Aí perguntar qual a probabilidade meus irmãos, né, terem nascido com olho azul, igual ao meu pai. Né, vou fazer aqui, ó, azão, azinho, azão. Opa, azinho. Você vê, ó, quando eu cruzo puro, vai sair tudo azinho. Então, para nascer com o olho azul aqui, não tem probabilidade. Aqui é 100% dominante, seria 100% castanho. Mas a minha mãe também tem a mãe de olho azul. Então, se ela também tem a mãe de olho azul, ela tem um azinho aqui. Aí pergunta, qual a probabilidade de eu ter nascido de olho azul, meus irmãos? A gente vai fazer o cruzamento. Gente, muita questão assim de vestibular dá uma situação mesmo da vida, pode ser de cachorro, pode ser da gente mesmo, e pede para você fazer esse quadrinho. Eles vão te dar já bonitinho, vão falar, é heterozigoto, não é? Então, qual a probabilidade de ter nascido com olho azul? Opa, aqui é azinho também. Aqui é azinho, gente, recessivo. Azão, azinho. Ó, 50% dos filhos teriam a probabilidade, né? Porque 2/4, meio, né? 50% dos filhos com a probabilidade de nascer castanho, 50% de nascer com olho azul, né? Se a mãe tivesse esse gene. Aí, voltando. E se os dois tivessem olho azul? E aí vai ser tudo azinho. Vai ser 100% de olho claro. Nem vou fazer, né? Que eu acho que já deu para sacar, gente. Aí 100%. Viu que já sai na probabilidade. Aquele lá já saiu 50%. Então, é assim que vai funcionar a genética. Deu para entender? Isso, 50%, Mariane, porque né, eu tinha errado ali embaixo. Deu para entender? Aí a gente passa mais situações assim, até ir pegando. Mas, viu, fazer o quadrinho ali, pronto, acabou. A gente depois vê como cada questão vai dar isso para a gente. Vamos passar o slide aqui. Tá. E aí, coisas, né? Agora eu vou dar um exemplo do que isso pode ser usado. Esse cruzamento, esse quadrinho de cruzamento, é muito usado, vamos supor,
Eu quero selecionar uma linhagem de boi que é de maior interesse para mim. Ah, porque ela tem mais carne, ah, porque a carne é mais mole. Aqui no caso, o exemplo é com chifre e sem chifre. O que eu vou fazer, né, no método antigo? Em vez de eu extrair o gene do boi, né, não sei o quê, e tirar a linhagem dele. Antigamente, né, não sei se fazem até hoje, o que acontece? Poderia pegar, queria tudo sem chifre, né? Qual a probabilidade de nascer só sem chifre? Aí eu cruzava, né, os descendentes, ó, esse daqui é azão. Azão. Eu queria o quê? Uma pessoa que tivesse, deixa eu ver, sem chifres, azinho, isso. Com chifres, azinho. Eu queria um boi que não tivesse o azinho aqui escondido, porque senão 50% dos filhos vão nascer com chifres, eu não quero com chifres. Eles pegavam, então, o que? Por exemplo, o boi sem chifre e cruzava com coisinhas lá com chifres. E aí, com bastante. Quanto mais descendente, né, melhor. Se nessa leva nasceu somente sem chifre, gente, cruzaram um monte, assim, ó, nasceu um monte de coisa. Então, eu tenho certeza que esse boi tem a linhagem azão. Ele vai me dar só descendentes, né? Vai mandar só o dominante. É isso que eu quero que ele seja só dominante. Isso se chama cruzamento teste. Se nascer com chifre, eu falo, ele tem um azinho aqui escondido. Então, ele não é do meu interesse, porque eu queria sem chifre. Então, isso funciona um cruzamento teste. Lembra do quadrinho que a gente fez lá, né? Basicamente isso. Igual o Mendel falou, e tem um fatorzinho escondido aqui, o cruzamento teste é porque para ver se tem o fator escondido. Eles querem pessoas que não têm o fator recessivo escondido. Aí, um fator complicador das nossas questões de genética e do quadrinho de Punnett. Por exemplo, eles colocam aqui para a gente, eu quero cruzar dois indivíduos, azão, né, gente? Cruzar, sempre a gente usa geralmente esse xizinho, né? E aí, nasceu uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Porque recessiva é uma pessoa que não é normal aqui nesse caso, né? A pessoinha recessiva aqui. Se ele teve normal, qual a probabilidade dele ser homozigota? Homozigota é ser azão, né? Ou só azinho. Aí eu falo, a probabilidade dele ser homozigota é meio, porque, ó, aqui é homozigota, aqui é homozigoto. Mas, gente, na questão, ele já falou que o indivíduo nasceu normal, né? Porque quem tem um azinho, no caso aqui, seria a pessoa que não era normal, que nasceu com algum tipo de doença, alguma coisa. Então, eu não incluo isso na probabilidade. Se ele falar, já nasceu, o indivíduo já nasceu, o indivíduo é normal. Qual a probabilidade dele ser homozigoto? Tem gente que esquece que ele já nasceu e que ele é um indivíduo normal e não tem a doença, e inclui o quê? Homozigoto, 50%, ó, ele pode ser azão, azinho. Mas não, tem que excluir e colocar o quê? Probabilidade 1/3 aqui embaixo. E, gente, graças à internet, né? Deixa eu ver, já é 9h48, daqui a pouco vocês têm aula, mas eu vou falar só mais esse aqui e a gente acaba, e semana que vem, ó, pauleira de exercício para a gente entender, e vou ligar na internet para reclamar. O que acontece? Será que vai dar tempo de eu falar isso? Acho que não. Deixa para a aula que vem, e aí a gente volta com isso aqui, com todas as outras coisas, e mete bala no exercício. Espero que mesmo caindo tenha dado para entender alguma coisa. E até semana que vem, gente. Que frustração por causa dessa internet hoje.